Eu quero contar uma coisa para vocês. Quando a gente ministra, quando a gente transborda, a gente também é cheio. Por isso que eu consigo fazer o que eu faço. Eu e o Rodolfo, a gente viaja todo final de semana. E é maravilhoso, é cansativo, mas é tão maravilhoso. Às vezes na segunda-feira eu volto para casa e falo: não quero mais fazer isso da vida. Tô muito cansado. Aí o que acontece? Eu durmo uma noite e na terça-feira eu já acordo e falo: qual que é o próximo lugar que eu vou? Porque a gente é cheio quando a gente transborda. Amém? É louco quando você dá, você recebe? É, porque melhor coisa é dar do que receber. Porque quem dá, recebe. Amém? A matemática do reino é assim. Quando você acha que você vai dar só aquilo que você acha que você tem só um copo d'água. E se você der a água para alguém, você vai passar sede. E Jesus fala que nada, no teu interior tem um rio de água viva, que vai fluir para a vida eterna. Amém? Quanto mais você faz o que Deus tem te pedido, mais Ele dá. Porque Deus acrescenta para quem obedece no pouco, Ele te coloca no muito. Às vezes todo mundo quer ser usado por Deus, amém? Você quer ser usado por Deus? Todo mundo quer ser usado por Deus. E às vezes Deus te dá uma instrução tão simples, como vai lá e abraça uma pessoa, ou fala alguma coisa para alguém, ou oferece o seu lugar da fila para uma pessoa na frente. E você não consegue obedecer uma coisa tão simples, porque às vezes a gente acha que é da nossa cabeça. Só que Deus, Ele vê se a gente vai ser fiel no pouco. E isso não é só uma palavra de oferta. O ser fiel no pouco é uma coisa. Se Ele está te pedindo, aquela coisa. Se pede para andar 1 milha, anda 2. Se pede para te dar a capa, dá também a túnica. Se te dá uma face do rosto, dá outra. Essa parte Ele podia ter pulado, né? Ninguém quer apanhar na cara 2 vezes. Mas é porque isso também faz parte do nosso crescimento. Amém? Amém? Quem crê que Deus tem algo para você com essa palavra hoje? Na hora da oferta eu tentei ofertar, o meu telefone não conseguiu ler o QR Code. Então eu já vou aproveitar e vou ofertar na sua vida, amém? Esse ano eu escrevi, o ano passado, eu escrevi um livro que chama Ela Tá Se Achando. É um livro para mulheres. É um livro sobre autoencontro, não é um livro sobre autoestima. Inclusive quem deu o nome do livro foi o Rodolfo. Ela tá se achando, parece uma coisa pejorativa, né? Aquela fulana se acha. E na verdade, eles falavam a mesma coisa de Jesus, porque Jesus sabia quem Ele era. Jesus, quando Ele falava, Ele chamava Deus de Pai, Ele chamava Deus de Abba. Os judeus nem pronunciavam o nome de Deus, quem dirá chamar Deus de Pai. E Jesus, Ele falava: quem é você para chamar Deus de Pai? E Ele falava: não, e tem mais, eu e o Pai somos um. E quem vê eu, vê o Pai. Eu imagino que as pessoas da época falavam: quem esse cara pensa que ele é? Tanto é que os religiosos rasgavam as vestes, arrancavam os cabelos, porque falavam: quem é esse cara que está falando que é íntimo de Deus? Mas Jesus descobriu quem Ele era. Jesus achou dentro dele aquilo que Deus tinha colocado dentro dele, ainda no ventre de Maria, porque Maria foi cheia do Espírito Santo. Amém? E a Bíblia diz que com 12 anos Jesus já estava dentro do templo estudando a palavra de Deus. E pensa que naquela época não tinham Bíblias bonitas que nem a gente tem hoje, que tem a Bíblia da mulher, a Bíblia do homem, a Bíblia do executivo, a Bíblia para quem ora, a Bíblia para quem não ora. A Bíblia para quem, com a palavra de Jesus em vermelho. A gente tem tantas Bíblias de estudo. Naquela época eram só rolos. E Jesus com 12 anos ele já estava dentro do templo estudando as escrituras. Tanto é que o pai e a mãe dele foram na festa dos tabernáculos. Maria e José estavam lá, foram a família toda para Jerusalém na festa dos tabernáculos. E de repente no caminho de volta para casa se deram conta que perderam Jesus. Esqueceram Jesus em Jerusalém. Eu fico pensando, não podia esquecer um outro filho, logo o filho de Deus. Eles esqueceram, que B.O. Esqueceram o Filho de Deus em Jerusalém. Quando eles voltam para procurar Jesus, onde eles encontram Jesus? Dentro da igreja. Com 12 anos ele estava dentro da igreja. Então essa coisa que falam hoje, que não preciso ir na igreja, mentira. Porque se não precisasse, Jesus não tinha ido. E Jesus largou o pai e a mãe para ficar dentro da igreja. Jesus casou com a igreja. Ele nos chama de noiva. E Jesus, ele não quer ficar com você, Ele quer casar com você. Amém? O problema é que muitas vezes a gente trata Jesus como um ficante. A gente fica com Ele de domingo, tem os benefícios, mas não quero compromisso. Que é o que todas as meninas que eu aconselho no Instagram falam. Não, o cara falou que não quer compromisso.
Só que Jesus quer compromisso. Ele tem um compromisso com você antes mesmo de você ter aceitado Ele. Ele já te queria. E aí Jesus descobriu quem Ele era, que Deus falou para ele. Ele falava, o filho só faz o que vê o pai fazer. Então eu descobri que o maior problema hoje em dia, dentro dos meus aconselhamentos e das coisas que eu ministro, e o Rodolfo também, é das pessoas não saberem quem elas são, qual é o meu ministério, qual é o meu chamado, esperando que alguém fale. Deixa eu fazer uma foto bonita. Porque senão toda sai assim. Eu vou olhar as fotos dos fotógrafos e tem uma que salva, tirou 20. Era para ser descontraída essa parte. E as pessoas querem que alguém fale para elas qual é o chamado, qual que é o ministério. As pessoas acham que quando elas tiverem um microfone, eu posso te falar uma coisa, eu viajo para lugares onde eu não sou conhecida, ninguém sabe que eu sou a mulher do Rodolfo, ninguém sabe que eu sou ministra da palavra, nada, e eu continuo sendo eu e eu continuo pregando o evangelho. Com a minha vida, do meu jeito. Assim como Jesus fazia. Jesus andava no tanque de Betesda, Jesus andava no meio dos leprosos, ele foi conversar com a mulher no poço de Samaria. Jesus andava por vários lugares e ele não alterava quem ele era. Bem pelo contrário, os lugares que eram alterados quando ele chegava. Então quando entra um filho de Deus num lugar, você é que tem que ditar qual é a atmosfera daquele lugar. Eu sei que tem pessoas que são às vezes negativas e começa a conversa e quando vê você está murmurando junto. Só que se eu estou conversando com alguém, ou aconselhando alguém, eu fui com a minha irmã, eu estava com a minha irmã nos Estados Unidos semana passada, e eu fui ministrar numa igreja bem hype lá dos Estados Unidos, um culto de mulheres, e estava cheio, era um culto tipo assim, bem legal de quarta-feira, e a minha irmã convidou uma amiga dela, e a amiga dela foi junto, a gente levou ela junto, tudo. E a tendência, a conversa era sobre falar do quê? Coisa de mulher. Bolsa, cabelo, unha, maquiagem. Só que eu fui naquele lugar com um propósito. Ela estava com a gente por um propósito. Então eu posso entrar na conversa de bolsa, cabelo, unha? Posso. Mas Deus tinha um propósito na vida dela. Então quem vai ditar o tom da conversa sou eu. Eu até troco meia dúzia de palavras sobre cabelo e é legal porque eu sou mulher também. Só que tem um propósito. Eu é que tenho que trazer as pessoas para o meu nível de conversa, não eu descer para o nível delas. E qual que é o nível de conversa? Eu vou falar assim, vamos abrir a Bíblia em Romanos 2. Vou falar isso para ela? Claro que não. O nível de conversa é levantar ela. Ser profético na vida de alguém é você ter coisas boas para falar. Porque significa que de ser profeta é a primeira coisa, antes de ser exortador, é encorajador. Porque para não nos dar coragem, o mundo está cheio. É só você ligar a televisão, você só desanima. Mas Jesus falou, no mundo vocês vão ter aflições. Ou seja, no plural, gente, não é uma. É aflições, tipo assim, passa logo por essa que tem outra na fila. Mas se ele venceu, nós também vencemos. Se ele conseguiu, você também vai conseguir. Ele falou, tem bom ânimo, porque se eu venci o mundo, vocês também vão vencer. Eu venci o mundo e vocês são meus discípulos. São aqueles que vão continuar e fazer as mesmas obras que eu e ainda maiores. Porque se com ele padecemos, também com ele vamos ser glorificados. Ou seja, a gente passa pelas tribulações que Jesus passou, que foi rejeitado, foi caluniado, foi invejado. As pessoas se indignavam com as coisas que ele falava. Mas o quê? Porque Jesus descobriu quem ele era. E ele sabia quem ele era. Então nesse livro eu coloquei dentro de uma forma bem prática. Não é aquela coisa assim, olha, não tem uma promessa assim, ó, leia esse livro e você vai saber quem você é. Não. Porque o processo de você descobrir o Criador, ninguém melhor do que aquele que te criou para dizer quem você é. Porque você saber quem você é e para que você nasceu e qual o propósito, o que Deus tem para você, isso vem de um tempo de intimidade com Deus. Amém? Intimidade. Quem conhece o seu pai sabe do que o pai gosta. Eu tô casada com o Rodolfo há 21 anos. Ele não precisa falar para mim o que ele gosta, o que ele quer que eu faça, porque eu já conheço ele tão bem que eu já sei o que ele gosta. E se ele olha para mim, eu já sei o que ele quer falar. Deus quer esse nível de intimidade minha e com você. Porque assim como o homem é com a sua mulher, assim é Cristo e a igreja. Ele quer que nós, a noiva, saibamos o que ele gosta, sem ele ter que ficar precisando mandar e usando pessoas o tempo todo para falar com a gente. Ele quer que você acesse o direto ao coração do Pai. Amém? E esse livro eu queria dar para aquela menina que eu orei com ela ali atrás. Onde é que ela está?
aquela menina, ela estava no primeiro culto, ela ficou esperando. Não tem problema, você guarda para dar para ela. Amém? Ela ficou esperando o primeiro culto. E agora eu quero dar para uma outra pessoa, uma outra mulher. Eu trouxe camisetas, porque tem aqui o movimento do ela tá se achando. O que eu quero dizer com ela tá se achando? Se achar é um processo, não é uma coisa que você encontra e nunca mais procura. Super. Ó, o teu cabelo é muito legal, você merece essa camiseta. Pode. Você merece. Primeiro que você gritou antes de todo mundo, e esse cabelo, hello. Filha, você já se achou. Acho que você pode semear a camiseta na vida de outra pessoa. Deus te abençoe, amada, amém? E aí você pensa, o que isso tem a ver com a palavra? Tem tudo a ver, porque a gente tem que pregar Jesus com a nossa vida. Porque tem muita gente que acha que para pregar o evangelho, para ser usado por Deus, tem que estudar muito. Aquela mulher samaritana no poço de Samaria, ela teve um encontro com Jesus e já ganhou a cidade inteira. Não é o quanto que você estuda, é o quanto que Ele tem de você e quanto que você tem dele. Cristo em mim é a esperança da glória. Cristo em nós é a esperança da glória. Deus quer usar você do jeito que você é. Qual que é o teu campo missionário? Qual é o Uber que você pega? Se você pega ônibus, se você vai na escola, no trabalho, no mercado. Aonde você vai? Nós somos embaixadores do reino, amém? Nós somos embaixadores do reino. E o que Deus quer é que nós ouçamos o céu. Jesus falou, olha, eu estou indo para o Pai. Eu vou para o Pai. Mas eu vou deixar aqui para vocês o Espírito Santo, o qual o Pai vai enviar em meu nome. E o Espírito Santo vai ensinar para vocês todas as coisas. Você pode repetir comigo, todas as coisas? Todas as coisas. Você não sabe quem você é, o Espírito Santo pode te responder. Você não sabe o que fazer, treina, começar a conversar com o Espírito Santo. Porque ouvir o céu é imprescindível. Repete comigo, eu preciso aprender a ouvir o céu. Você precisa aprender a ouvir o céu, porque o Espírito Santo está dentro de você e Ele fala dentro. Deus fala o tempo todo. Deus fala o tempo todo, porque Ele está dentro. Jesus falou, olha, cuidado, porque vão falar para vocês que o reino de Deus está ali, que o reino de Deus está aqui, que eu faça isso, eu faça aquilo, eu faça um jejum, eu faça isso, eu faça aquilo. Mas Ele disse, não, o reino de Deus está dentro de vós, dentro de mim e dentro de você. Jesus não quer só te visitar, Ele quer habitar, morar dentro de você através do Espírito Santo. Como eu falei, Jesus não quer só ficar com você, Ele quer casar. Um casamento é para a vida inteira. Ele chegou para ficar e Ele não vai embora. Só que isso às vezes a gente espera que seja de graça. Eu estou aqui para falar para você o seguinte, a salvação é de graça, mas você viver o reino exige esforço. Porque Jesus disse, na minha Bíblia está em vermelho, o reino de Deus é tomado à força. E os esforçados, os corajosos, em algumas versões fala, os violentos se apoderam dele. E tem gente que fala, é porque isso não aconteceu na minha vida, porque não era da vontade de Deus. Não, você não fez nada e acha que não é da vontade de Deus. A gente não perdoa, a gente não lê. Eu falo muitas vezes que às vezes a gente, a Bíblia é muito complicada. Pede para o Espírito Santo te ensinar. Pelo menos Mateus, Marcos, Lucas e João. Todo lugar que eu vou eu falo isso, sabe por quê? Porque eu, como pregadora da palavra, várias vezes eu falo um versículo e deixo para a igreja completar e meia dúzia só responde. E eu observo, eu sei se estão recebendo ou não. Eu sei se você está prestando atenção ou não. Eu sei se no seu espírito você está prestando atenção ou não. Eu sei se eu estou pregando bem ou não. Eu não preciso que ninguém fale para mim depois, nossa, a palavra foi boa. Eu falo, nem foi tão boa assim, porque podia ter sido melhor. Agora, quando eu prego bem, eu falo, foi bom mesmo. Você nem sabe, foi animal. Porque eu não dependo da opinião dos outros. Eu sei o que o Espírito Santo está falando comigo. Eu sei quando eu sou uma boa filha e quando eu sou uma má filha. Eu sei quando eu falo o que Ele está me pedindo e quando eu sou medrosa e não falo porque os outros vão pensar. Mas Jesus nos fez livre. Repete, Deus te fez livre. Deus te fez livre. Você pode falar para você mesmo, eu sou livre. E o livre que Ele te libertou é para ser você.
Essa liberdade que os outros dizem, não, eu sou você do meu jeito. Não, é realmente isso, é ser do seu jeito, mas é do seu jeito original. Como Deus te criou para ser. Quando Ele te formou ainda no ventre da tua mãe, formando teus ossos. O propósito que Ele colocou, o sopro que Ele colocou na tua vida. Tem gente que quer ser a versão distorcida. Não, a versão distorcida, magoada, rancorosa, que passou por trauma, por abuso. Não, essa é a versão distorcida nossa. O que Deus espera de mim e de você é que você volte ao original. É um resgate. É o ano resgatador? É o resgate. Antes de a gente resgatar as outras vidas, a gente tem que resgatar a nossa. A gente tem que resgatar. Amém? Pode aplaudir. Antes de a gente tentar resgatar o outro, a gente tem que resgatar a gente mesmo. Porque às vezes a falta de perdão nos paralisa, o medo nos paralisa, a crítica nos paralisa, o medo do que os outros vão pensar, o que os outros vão dizer, te paralisa. E infelizmente Deus não pode usar medroso. Porque o reino de Deus é para quem é corajoso. Maria, que gerou o Filho de Deus, ela foi tão corajosa, que quando ela disse para o anjo, eu aceito e se cumpre em mim conforme a tua palavra, ela estava dizendo assim, se eu for o BO, que eu vou engravidar sem marido, porque naquela época, mulheres que engravidavam sem ter marido, elas eram apedrejadas vivas. Então Maria, quando ela disse sim, eu vou ter um filho, conforme a tua palavra se cumpre em mim, ela estava dizendo, se perecer, pereci, assim como Esther. Esther falou, se perecer, pereci, mas eu vou fazer o que Deus está pedindo de mim. E muitas vezes o que Deus pede de nós, vai existir uma coragem extra. Isso não tem a ver com personalidade. Isso tem a ver com ousadia no espírito. Uma ousadia no espírito. Recebe no seu espírito uma ousadia. Amém? E o amor lança fora o medo. Para de ficar achando que Deus vai tirar o medo dentro de você. Não, você que tem que se encher dele. E o medo vai saindo. Quando você sabe quem você é, você já não tem medo do que os outros vão dizer. Quando você sabe quem você é, você não tem medo se não vão acreditar. Quando você sabe que Ele falou contigo, todo mundo falou, Deus não existe. Existe sim, o problema é seu, eu não quero acreditar, eu sei que Ele é Deus e acabou. É ou não é? Amém? Jesus, Ele falava, olha, o meu reino não é desse mundo. As pessoas perguntavam para Ele, quando que você vai restaurar as coisas? Ele falava, vocês não estão entendendo nada do que eu estou falando. Porque Jesus estava falando das coisas no espírito. E importa que Deus é espírito e Ele procura aqueles que adoram Ele em espírito. Porque se é em espírito, é de verdade. Porque o espírito é. Você é um espírito que tem uma alma e habita num corpo. Você não é seu corpo. Porque isso aqui perece. Você não é seu corpo. Você não é sua bolsa. E para os homens você vai falar o que, Alexandra? Você não é seu tanquinho. Toma bomba até para ter um tanquinho. Para quê? Aí perde. Aí entra em depressão, que não tem mais o tanquinho. Você não é seu corpo. Você é um espírito que tem uma alma e habita num corpo. Isso aqui fica. Mas quem você é no espírito permanece para sempre. Porque aquele que crê nele, Jesus disse, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Porque o espírito não morre. Amém? Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia em Mateus 16. Se puder colocar no telão Mateus 16, a partir do 13. Aqui Jesus, o acontecimento, vou dar um pano de fundo do que estava acontecendo até então. Jesus ele tinha feito a multiplicação dos pães e dos peixes. Tinha feito um milagre de sobrar peixe e sobrar pão. Jesus falou, eu não vou mandar embora essa multidão sem eles terem o que comer. Aí ele pergunta para os discípulos, o que vocês têm? Eles falaram, 7 pães e alguns peixinhos. E Jesus alimenta a multidão toda de novo com o mesmo milagre da multiplicação. Lembra que eu te falei, quando você tá mais recebendo? Eles estavam repartindo o que eles tinham e encheu não sei quantos cestos. Não é louco quando você reparte algo que você tem do reino? Deus te multiplica mais. Para de reter. Você tem uma palavra de encorajamento para alguém? Você tem uma palavra bênção para dar para alguém? Dê. Para de ser um crítico.
Porque as pessoas são boas de elogiar na internet. Tudo é linda, Mara, fica botando coraçãozinho para todo mundo, mas ao vivo não consegue dar um elogio. Distribui coração na internet e ao vivo é uma rabugenta. Parabéns. Entra para a fila dos hipócritas, que são bons atores. Na internet é uma coisa e na vida real é outra. Conheço um monte de gente assim. Sabe o que é uma liberdade? O que é liberdade para mim? É você ser a mesma pessoa em todos os ambientes. Eu sou a mesma pessoa aqui, ali embaixo. Aqui eu só me controlo para não ser tão boca suja. É sério. É que eu falo rasgado. Eu não falo muito. Por que eu tô me expondo aqui para vocês? Não sei. Mas vida real é assim. É claro que você vai num consultório médico, você não vai ficar, e aí, beleza? Você se comporta como convém. Isso não é você ser falso, isso é ter educação. Isso é você saber honrar as regras do lugar. Mas você não precisa alterar quem você é, nem a sua personalidade, nem dizer sim para tudo para ser aceito. Amém? Porque eu conheço pessoas que, tipo assim, que na internet é super feliz, super extrovertida, conhece a pessoa, ela não olha ninguém na cara. E isso está virando cada vez mais comum. Agora nós, a igreja, que o Filho libertou para a gente ser livre, a gente não pode ser assim. As pessoas, o mínimo que elas têm quando viver com a gente, elas têm que ver uma pessoa livre. Livre com a sua verdade, porque a verdade liberta, a verdade cura e a verdade salva. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Você nunca vai errar em ser de verdade. Nunca. Ser de verdade. Primeiro que a gente tem que ser de verdade para Deus, depois para a gente mesmo e então para os outros. Então aqui, nesse capítulo que nós vamos ler aqui, depois Jesus adverte o fermento dos fariseus e dos saduceus, porque eles estão pedindo sinal para Deus, porque essa geração incrédula fica pedindo sinal. Me dá uma palavra, me dá um sinal, ora por mim, ora nanã. E Jesus falava, não tem sinal nenhum, não vou dar sinal nenhum, vocês não estão vendo milagre. E ele fala, não vai ser dado sinal nenhum, senão do profeta Jonas. Qual que é o sinal de Jonas? Jonas, um cara pregou numa cidade e toda a cidade se arrependeu e foi salva. Uma andorinha não faz verão? Não faz verão aqui nesse mundo natural, para Deus faz. Que um homem salvou a humanidade. E um homem fez ela toda cair. Adão e o segundo Adão, Jesus. Por causa da tua vida, toda a tua família pode ser alcançada. Eu estou dizendo de gerações depois de você, porque a bênção do Senhor visita 1000 gerações. E aqui, Jesus, pode botar agora no telão, agora eu vou ler. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, ou seja, ele saiu daquele lugar da multidão. Ele saiu do lugar onde estavam os fariseus testando ele. E eles foram para outro lugar, eles saíram e chegando a Cesareia de Filipe, porque Jesus estava sempre indo para algum lugar. Se você for ler os 4 evangelhos, você vai ver que Jesus estava sempre, e Jesus indo para Nazaré, e Jesus foi para Jericó, e Jesus indo para Cafarnaum, e foi para o outro lado do rio, e Jesus foi para o outro lado do mar, e Jesus atravessou o mar da Galileia, e Jesus voltou para Jerusalém, e Jesus foi para... Ele estava sempre indo em algum lugar. E o mais louco é que ele ia a pé. E a gente murmura das coisas que Deus pede pra gente fazer. Jesus estava sempre indo para lá, indo para cá, indo Jesus no caminho, indo para casa de Jairo, indo para lá. Foi para casa do Simão o leproso e Jesus estava indo. O reino de Deus é um reino em movimento. Ele não estava lá sentado num trono esperando, venham mim os meus súditos. E às vezes a gente se comporta assim, não, eu vou esperar aqui, porque se não acontecer não é da vontade de Deus. Não, Jesus estava fazendo a vontade de Deus, porque a vontade de Deus está no meio do caminho. O seu propósito está no meio do caminho. Às vezes as pessoas ficam pensando assim, como é que eu faço para descobrir? É no meio do caminho que você descobre o que é que você vai descobrir. Porque a medida de Deus para sua vida hoje pode ser uma, amanhã pode ser outra. Um dia ele fala vai, outro dia ele fala fica. Para um discípulo Jesus falou larga tudo e me segue. Para o endemoniado gadareno Jesus falou não, tu não vai comigo. Porque Deus não trata todo mundo igual. Cada um tem um chamado, cada um tem uma coisa. E você tem que estar atento para ouvir. Então, chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, ele perguntou aos seus discípulos.
Ele perguntou para aqueles que andam com ele, com aqueles que viram milagre, com aqueles que viram a multiplicação do pão, aqueles que estavam convivendo com ele há 2, 3 anos quase. Quem os outros dizem que eu sou? Eu esqueci de ligar meu alarme. Vou ter que ficar ligada no cronômetro. Quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Quem os outros dizem que eu sou? Jesus estava perguntando: quem é aquelas pessoas que não andam comigo, que não dormem aqui comigo, que não estão fazendo a mesma obra que eu, que não são vocês, os meus discípulos, dizem que eu sou? Aí eles responderam. Alguns dizem que você é João Batista. Jesus era João Batista? Não. Outros dizem que tu é Elias. Jesus era Elias? Não. Ainda outros dizem que tu é Jeremias. Jesus era Jeremias? Não. E tem outros que dizem que tu é um dos profetas. Se eu tivesse que chutar, eu falava letra D, um dos profetas. Só que a resposta é letra E, nenhuma das alternativas anteriores. Jesus era profeta também? Sim. Mas ele não era, o cargo dele não era isso. Então, na verdade, não era João Batista, não era Elias, não era Jeremias e não era nenhum dos profetas. Quando os fariseus estavam perguntando para João Batista: tu é o Elias? Não. E Jesus falou que ele era o Elias que ia de vir. Tu é Jeremias? Não. Quem tu é? Eu sou a voz que clama no deserto. Quem sabe quem é, não precisa ficar provando nada para ninguém. Ele poderia ter falado: sim, eu sou o Elias, eu sou o espírito de Elias. Não, ele falou: eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Inclusive vocês que estão me questionando. Quem sabe quem é em Deus não fica dando satisfação. Você não tem que provar nada para ninguém. Cuidado do que você está negociando para ter aprovação e like dos outros. Porque quem é de verdade não precisa provar nada para ninguém. E aí Jesus, nenhuma das alternativas. E a minha pergunta para você e para mim é: por que então, se os outros nunca sabem quem a gente é de verdade, por que a gente se importa tanto com a opinião dos outros? Quem não convive com você, quem não mora com você, quem não sabe da tua vida, quem não sonda teu coração, teus pensamentos, não sabe quem você é. Para de ficar achando que os outros vão dizer quem você é. Por isso, no meu livro, ela está se achando porque eu vou achar quem eu sou em Deus, no Criador, não em pessoas, não numa roupa. Eu uso isso aqui, isso não é quem eu sou. Sabe o que eu falo pro meu telefone? Eu olho para ele e falo assim: tu não manda em mim. Eu mando nisso aqui. Eu posto a hora que eu quiser. Eu falo a hora que eu quiser. Eu respondo a hora que eu quiser. Porque eu não sou escrava da minha rede social. Ah, porque tem que postar. Não tem que postar não. As pessoas falam: ai, nossa, você está viajando, você podia fazer um vlog. Pois é, que tempo que ia consumir da minha viagem o vlog, né? É legal, mas eu não vivo disso. Eu tenho mais o que fazer, eu tenho que viver no meio. Vocês estão me entendendo? É legal, se Deus te chamou para isso, amém. Mas eu com certeza não foi isso que Deus me chamou. Eu sou influente no Instagram também, amo. Eu faço mais aconselhamento, eu uso aquele direct como e-mail, eu amo fazer aquilo. Mas a gente tem que saber quem a gente é. Porque senão a gente está sempre se moldando ao que os outros dizem. Por que você não pinta a unha de outra cor? Por que você não põe não sei o que lá? Por que você usa 2 braceletes? Falo simples. Tem duas orelhas, você não usa 2 brincos? Eu uso 2 braceletes porque eu tenho 2 braços. Mas é que as pessoas estão sempre querendo dizer o que é que você tem que fazer. E se você não sabe quem você é, você está sujeito ao que os outros dizem. Agora, os outros estavam certos a respeito de Jesus? Não. Os outros estavam certos a respeito de João Batista? Não. Então por que vocês acham que a multidão vai estar certa a teu respeito? E sabe que a mesma multidão que um dia
jogou ramos para Jesus e cantava: Hosana ao que vem no nome do Senhor. Quando Jesus estava entrando em cima do jumentinho em Jerusalém, foi a mesma multidão que quando Jesus estava para ser crucificado, eles poderiam salvar Jesus, e eles gritaram: crucifica, 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 solta Barrabás e crucifica Jesus. A mesma multidão que amava o Rodolfo quando ele era do Raimundos, que eles eram os mega fãs, foi a multidão que chamou ele de traidor e ficava xingando ele na internet. A multidão vai pelo que convém. Agora, quem é teu amigo permanece. E tem um amigo melhor de todos, que é o Espírito Santo. E aquela coisa, quando o Espírito Santo desceu sobre Jesus, ele desceu e permaneceu. Então, ele perguntou para os discípulos quem os outros dizem que eu sou. Agora ele faz aquela pergunta: agora, quem vocês que andam comigo dizem que eu sou? Outro versículo. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? E aí, aquela resposta de Pedro: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Tem até aquela música. Tem um monte de música com tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Mas na verdade o que aconteceu é que Pedro teve uma revelação, porque ele ouviu o céu. Ele falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Versículo 17. E respondeu Jesus, fala assim: feliz é você, bem-aventurado é aquele que tem a alegria do céu. Ele falou: feliz é você, Simão, filho de Jonas. Porque esse era o nome de Pedro, antes de Pedro virar Pedro. Pedro vira Pedro aqui, nesse versículo. Antes o nome dele era Simão. E sabe o que a palavra, sabe o que o nome Simão significa? Aquele que ouve. Repete comigo: aquele que ouve. Até o nome de Pedro era profético. Simão é aquele que ouve. Aí ele, aquele que ouve. Feliz é você, aquele que ouve, filho de Jonas. Porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue. Ou seja, não foi ninguém que te contou. Você não leu um post no Instagram, nem no Facebook. Você não foi... alguém te contou uma fofoca do Fuxico Gospel, que eu sou o Cristo, filho do Deus vivo. Foi o Pai que está no céu. Olha só o que ele diz: porque isso não foi revelado para você por pessoas, isso foi revelado pelo Pai. Ou seja, você ouviu o Pai. Aquele que ouve, ouviu. Lembra que eu comecei falando que a gente precisa ouvir o céu? Porque esse é o fundamento da igreja. Nós que somos cristãos, nós precisamos ouvir o céu. E como que eu e você vamos ouvir o céu? Pergunta para mim, como? Através do Espírito Santo que fala dentro. Não é uma voz da sua cabeça, não é uma voz, sim, te diz o Senhor. Não é, ele fala dentro. Ele fala suave, ele fala calmo, ele é enfático. E ele fala dentro. E ele fala o tempo todo. Deus fala desde que você acorda até a hora que você vai dormir. E ele continua falando com você em sonhos. Deus pode falar com você através de uma comercial na televisão. Deus pode falar com você quando você está assistindo uma série no Netflix. Deus pode falar com você de várias outras maneiras. É óbvio que Ele fala através da palavra. Óbvio, Ele fala através dos louvores. Ele fala através de pessoas. Mas você precisa procurar os sinais que Deus fala o tempo todo. Deus fala comigo o tempo todo. Eu que não ouço. Eu que acho que é da minha cabeça. Eu que acho que é a minha imaginação. Mas você não vai receber um rolo, um download do Matrix, que agora você fala a língua de Deus. Não, você vai treinando, é igual um casamento, como eu disse. Eu e o Rodolfo estamos casados há 21 anos. E quanto mais eu conheço ele, mais eu sei do que ele gosta. Quanto mais tempo eu passo com ele, mais eu sei como ele funciona. E até hoje, mesmo 23 anos depois, eu chego e tenho conversas DR com ele e falo: olha, tem uma coisa que você precisa saber a meu respeito. E ele fala: meu Deus do céu, caixinha de surpresa. Eu falo: não, é porque a gente muda, evolui. Mulher muda mais ainda. Mulher muda de ideia assim, 5 vezes no dia. Eu não é. E aí aqui,
Foi Deus que te revelou. Foi o meu Pai que te revelou. Aí depois disso é a chave de tudo. Primeiro Jesus pergunta quem os outros são. Depois eles perguntam quem eles acham que ele é. E aí depois Jesus pega e fala, ele troca o nome de Pedro. Pode ir para o versículo 18. Eu digo que você é Pedro. Pedro, pedra. Ok? Né? Você é Pedro. E sobre essa pedra eu edificarei. Eu vou construir a minha igreja. Sobre essa pedra. Porque foi um acontecimento histórico. Pedro foi a primeira pessoa que ouviu a palavra Cristo. Que ele era o Filho de Deus. Então o que acontece? Deus revela para Pedro, Pedro fala e Jesus fala, uau, por causa disso eu vou fazer um memorial. Porque aquela pedra, que sabe quando antigamente, quando as pessoas fundavam a cidade, botavam uma pedra, um monumento. Não sei se aqui na cidade tem algum lugar assim, tipo assim, a prefeitura, e tem lá uma placa numa pedra, escrito, esse local foi fundado pelo prefeito, não sei o que lá. Porque quando é que eles colocaram aquela pedra? No dia da inauguração. Até hoje, se você for em alguma praça, pode procurar que tem alguma pedra com alguma placa. Porque é uma tradição muito antiga. Quando Jacó lutou com o anjo, a pedra virou Betel, Peniel, o lugar de encontro com Deus. Quando o povo passou pelo Jordão, eles recolheram aquelas pedras e fizeram um altar depois para lembrar que aquele lugar, Deus abriu o rio Jordão para eles passar. Todas as coisas eles pegavam e botavam uma pedra para dizer assim, olha, aqui aconteceu algo importante. Só que Jesus não pegou uma pedra física, Jesus pegou uma pessoa. Porque Jesus ama pessoas. Jesus não falou para Pedro quando ele chamou ele, vem Pedro e me segue, porque eu vou te fazer pescador de homens. É aquela coisa, Pedro pescava peixe, agora ele pesca homens com a vida dele. A primeira pregação de Pedro foi 5.000 pessoas. A segunda, 3.000. Numa época onde hoje a gente sabe o final da história. Hoje a gente tem uma Bíblia, hoje a gente sabe o que aconteceu. Hoje Jesus é conhecido no mundo todo. Naquela época não, naquela época as pessoas precisavam carregar muito forte a presença de Deus e ter muita convicção, porque eles iam morrer pelo Cristo. Pedro inclusive morreu de cabeça para baixo, crucificado, achando bom. Foram crucificar Pedro e ele falou, não, eu não sou digno de morrer igual ao meu Senhor. Pelo menos me crucifica de cabeça para baixo, porque igual ele é muita honra. E aí ele disse, deixa lá o versículo para mim só mais um pouquinho. Eu digo que você é Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, do inferno, não poderão vencê-la. Agora eu quero dizer uma coisa. Eu e você somos igreja, amém? Eu e você somos igreja. O que Jesus estava falando aqui? Jesus estava falando que quem ouve o céu, quem tem a revelação do Pai, quem tem intimidade com o Espírito Santo, o que o inferno levanta contra a tua vida não vai te vencer. Quem ouve o céu e sabe quem é, o inferno não vai te vencer. Ele pode até dizer que tu é um coitado. O inimigo pode dizer que tu não vai dar em nada. O inimigo pode usar até pessoas na tua vida para dizer que tu não ia dar em nada. Tem pessoas que ouviram essas palavras até da própria família, dos próprios pais. Mas o nosso papel é perdoar, porque na verdade a nossa luta não é contra carne e sangue. Era o inimigo que já sabia o chamado na tua vida e queria te parar. Agora, quem ouve o céu, ninguém para. Quem ouve o céu tem revelação. Quem ouve o céu não anda conforme esse mundo. Quem ouve o céu faz a própria atmosfera. Quem ouve o céu faz o tom da conversa. Quem ouve o céu não é enganado. Quem ouve o céu não tem medo. Quem ouve o céu entendeu tudo. E sabe o que Jesus quer fazer comigo e com você? Jesus quer fazer com que os outros ouçam o céu através da nossa vida. Porque ele fala, tu é o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus fica, uau, funcionou. Consegui fazer um discípulo. Ele conseguiu ouvir o céu.
É porque para nós hoje é óbvio, porque a gente lê o fim da história e a gente sabe já o que aconteceu. Mas Jesus, ele estava treinando aquele povo que não entendia nada. E aí de repente, o discípulo que todo mundo falava mal, aquele que afundou, aquele que negou Jesus, que cortou a orelha do soldado, o que tentou andar sobre as águas e teve medo, achou que Jesus era um fantasma e afundou, todo mundo fala, porque Pedro afundou. Tu já andou sobre as águas? Eu nunca. A gente só pode falar do outro que a gente já fez. Agora é fácil falar do outro sendo que você está aí sentado nem sem fazer nada. As pessoas vêm querer me dar opinião. Eu acho que você devia pregar. Tipo, não prega nem na escola, nem pro espelho. Quer dizer como é que eu tenho que pregar? Vai, vê se eu tô na esquina. Quando tu fizer a metade do que eu faço, tu pode talvez me dar conselho. Agora, o crítico quer vir se criar pra cima de mim. Tchau. Eu prefiro ouvir o céu do que crítica. Posso fazer uma crítica construtiva? Não, não tem obras. Vocês não viram essa? É um Reels que ficou famoso. Todo mundo acha bonito na internet, mas se a gente fala na vida real, fala, ela se acha. Não, só porque eu ouvi o céu a meu respeito? Todo mundo acha lindo piada de internet, mas ninguém pode brincar com nada que fica ofendido. O que você está ouvindo? Você está ouvindo o céu ou você está ouvindo rumores desse mundo? Você está ouvindo o céu ou você está ouvindo que a última notícia, babado? Porque eu falei no culto anterior e eu vou falar aqui. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas a tua fé também é minada por ouvir coisa que não é de Deus. Porque se a fé vem pelo ouvir, a falta de fé também vem pelo ouvir, porque é tudo parecido. Gostei de vocês. Você vai ter que estar lá na terça-feira na conferência, que eu vou precisar. É muita concorrência. Gente, Jesus deu um upgrade para Pedro na frente de todo mundo. Pedro, agora essa é a parte que não é tão legal. Essa é a parte que não é legal. Pedro ouve o céu. Jesus fala que quem ouve o céu, essa é a igreja, eu vou fundar a minha igreja, vou construir a minha igreja em cima disso, de pessoas que ouvem o céu. A gente está debaixo dessa promessa, porque Jesus estava falando de mim e de você ali. A minha igreja sou eu e você. O inferno não vence quem ouve o céu. Agora, deixa eu só pular para alguns versículos a mais para frente. Só um pouquinho, só um pouquinho. Aí, pode botar no versículo 20. Aí ele então advertiu os seus discípulos que... Vou até abaixar para vocês conseguirem ler. Não é engraçado isso? Jesus, ele era ou não era o Cristo? E ele falava para não contar para ninguém. Lembra que eu disse que quem é de verdade não precisa provar nada para os outros? Ele falava, fica quieto, fica de boa, ninguém precisa saber. Vai chegar o tempo que eu vou me manifestar e isso vai ser inegável. Todo joelho confessará e todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Filho de Deus. Só que então ele já sabia o fim. Quem ouviu o céu sabe o que vai acontecer. Agora nós às vezes fazemos meia dúzia de coisas e quer que todo mundo nos dê mérito. Conta para todo mundo. Porque eu dei uma folha de papel para fulana, ela nem me agradeceu. Tipo assim, deu porque quis. Agora parece que todo mundo quer que tem bater palma porque tá fazendo alguma coisa que... Qual que é a tua motivação? Glória dos homens ou glória de Deus? Porque tem gente que faz as coisas. Jesus falou, quando vocês fizerem as coisas, não sejam como esses que falam alto para serem ouvidos, que oram bonito para todo mundo dizer, oh, holy, holy. Ele falou, quando vocês jejuarem, não fica contando para todo mundo, tô no propósito. Problema teu. Tem gente que quer parecer espiritual, falando para todo mundo, tô no propósito. Teu propósito é no secreto. Jesus falou, quando tu jejuar no secreto, lava o rosto, porque ninguém tem que saber que você está jejuando. Quando você der alguma coisa para alguém, não fica contando para todo mundo, porque isso são os fariseus que fazem para serem recompensados por homens. Agora tu tem a recompensa em secreto, porque o teu pai que te vê em secreto vai te recompensar no secreto.
E hoje em dia parece que todo mundo quer ser reconhecido pelos outros. E eu vou te dizer uma coisa, isso é o espírito de anticristo. É querer ser reconhecido pelos outros, sendo que Jesus, o Cristo, falou que não. Que a gente tem que ser reconhecido pelo céu. Às vezes a gente fica esperando que o anticristo, a pessoa, quem será que ele é, porque ele já está vivo? Não, o espírito de anticristo já está rodando faz tempo. Porque as pessoas são amantes de si mesmas e o amor está esfriando. Todo mundo só pensa em si, porque o meu. E Jesus, que era o cara, fala, não conta pra ninguém. E aí depois, eu juro que eu vou terminar. O que aconteceu? 21. Vai pro 21. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar para os seus discípulos. Para quem é discípulo, Jesus explica. Quem é multidão que só é curioso, Jesus dava as costas e saía andando. Quem só quer te testar, te provar, mas porque se Deus existe, por que tem fome na África? Está só tentando te confundir. Porque o mundo jaz do maligno, Jesus não enganou ninguém. Amém? O reino de Deus é o terceiro céu. Isso aqui é o primeiro e o segundo céu. É a tribulação desse mundo, é aqui. Ele nos chamou para estar sentado com eles nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Você e eu estamos assentados no Espírito, nele. Porque Ele te elegeu nele antes da fundação do mundo, amém? Então as pessoas querem ficar explicando as coisas daqui. Quando que tu vai restaurar, Jesus? Quando que tu vai restaurar o templo? Quando que tu vai nos libertar do jugo de Roma? Jesus falava, nunca falei que vou libertar de Roma. Porque o povo de Israel, os judeus, eles estavam achando que Jesus ia libertar eles do jugo de Roma. Só que Jesus estava falando de uma libertação que era espiritual. Amém? E aí ele começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas na mão dos líderes. Você está sofrendo? Bem-vindo ao time. A gente sofre perseguição, mas não nos paralisa. Você sofre calúnia, mas você não desiste. Você tem um dia fraco, você está com preguiça, mas você fala, eu vou. A gente vence. Amém? Porque a tribulação passa. O vale passa. Sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes. Alguém já... Não vou nem pedir para levantar a mão quem já sofreu na mão de líder. As pessoas são falhas, gente. E sabe o que? Enquanto tiver gente no mundo, pessoas vão falhar com você. O nosso papel é perdoar. Dói? Claro que dói. Porque às vezes o líder é o nosso pai, ou a nossa mãe, ou é o nosso professor, ou é o diretor da escola, ou é o chefe no trabalho. É qualquer posição de liderança. Às vezes pessoas que eram para te ensinar são as que primeiro te pisam. As pessoas que eram para te incentivar são as primeiras que dizem que não vai dar em nada. Mas sabe o que? Ouve o céu, que não tem problema. O céu sempre vai ter algo bom a teu respeito para falar. Porque a Bíblia diz, bem sei os pensamentos que eu tenho sobre vocês. Pensamentos de paz e não de mal. Deus pensa bem de você, amém? Porque eu acho que Deus não gosta de mim. Mentira. Deus ama. A alma gosta, o Espírito ama. Deus é amor, não tem como Ele não te amar. Você não deixa de amar um filho porque ele desobedece. Por que você acha que Deus, o Deus Supremo, o Deus Pai Todo-Poderoso, vai deixar de te amar porque você pisou na bola? É muita cabeça pequena. Só que Deus fala assim, ok, você errou? Bora, vamos lá, de novo, tenta. Não desiste. E aí ele falou que ele ia sofrer nas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes, dos mestres, e ele fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Ou seja, Jesus estava explicando, olha, eu vou morrer, mas não se preocupe, eu vou ressuscitar. Aí Pedro, aquele que ouve o céu, pega e fala assim, versículo 22. Aí Pedro, chamando a parte tipo assim, Jesus, não, isso não pode acontecer. Jesus, tu não pode morrer. Jesus, não, isso não vai acontecer de jeito nenhum. Isso nunca te acontecerá. Pedro está falando uma coisa boa ou uma coisa ruim? Boa. Pedro não queria perder Jesus. Só que isso estava fora do propósito. Isso não era o céu falando.
O céu falou na boca de Jesus que ele ia morrer e ressuscitar. O céu estava falando através de Jesus. Aí vem Pedro e começa a ouvir uma outra rádio. Ele trocou de canal. Ele estava ouvindo o canal de Deus até então. Aí ele troca de canal e começa a ouvir primeiro a alma dele. Aí depois o que Jesus fala? Versículo 23. Jesus se virou e disse: Pedro. Ele disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. Tipo, pensa, Pedro recém tinha trocado o nome, versículos depois. Pedro virou Simão, aquele que ouve para Pedro, a rocha que edifica a igreja. O céu abre, o que tu ligar ninguém desliga, a porta que tu abrir ninguém fecha. Pá! E aí ele pega: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. As coisas de Deus e as coisas dos homens. A maioria dos problemas que as pessoas têm é sempre aqui, nas coisas dos homens. Por que ele não gosta de mim? Por que ninguém vai me ligar? Por que não respondeu o meu WhatsApp? Por que não me chamou no grupo? Coisas dos homens. As coisas de Deus são acima. Pedro ficou com medo: vou ficar sem Jesus, vou perder o mestre, vou ficar sozinho. Na hora Satanás falou para ele: não vai acontecer nada. Igual a serpente falou para Eva: não, come esse fruto, não vai morrer. A mesma coisa que a serpente falou para Eva, estava falando para Pedro: não, ele não pode morrer. Só que quem ouve o céu? Jesus. Ele soube discernir. Pedro estava ouvindo o céu até agora. Agora você não está ouvindo o céu, não. Você está ouvindo Satanás. Então, cala a boca, Satanás. A mesma pessoa que ouviu o céu também pode ouvir o diabo. A mesma pessoa que ouve o céu ouve também a voz do inimigo. E qual que é a brecha? É a alma doente. É a necessidade. Vou ficar sozinho. Quem é muito carente não ouve Deus, não consegue nem se sentir amado por Deus, não consegue nem chamar Deus de pai, porque a alma está ferida. Só que Jesus falou: ama o Senhor teu Deus com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com toda a tua força. A alma precisa receber o amor de Deus. E a história termina assim. A história termina bem legal. Próximo versículo, 24. Então disse Jesus aos seus discípulos. Ele já não estava se direcionando a Pedro nem a Satanás, que estava soprando na orelha de Pedro. Lembra que a nossa luta não é contra a carne. Jesus repreendeu a voz que estava falando com Pedro. Então Pedro, que era a pedra que edifica, virou a pedra de tropeço. O que você está sendo? Pedra que constrói, que encoraja, que levanta, ou uma pedra que desencoraja? Porque a mesma pessoa pode ser a sábia e a tola. A sábia não é aquela lá e a tola é outra. Não, a sábia e a tola estão dentro de mim, e todo dia eu posso escolher se eu vou agir como sábia ou vou agir como tola. E várias vezes no meio do dia, às vezes eu ajo como sábia, às vezes eu ajo como tola sábia. Porque se eu não perguntar para o Espírito Santo, muitas vezes eu vou deixar minha alma gritar e vou agir de acordo com a minha alma, com as minhas emoções. E Jesus falou: cuidado, porque o coração é o quê? Enganoso. Cuidado com o coração, porque o nosso coração se engana por causa das nossas feridas. Agora quem ouve o céu fala assim: o meu coração pode até estar falando isso, a minha alma pode até estar gritando que eu não quero ficar sozinha, mas eu sei que o meu Redentor vive, e Ele disse que eu nunca vou estar sozinha, que Ele não me deixaria órfão, e Ele ia estar comigo todos os dias até a consumação dos séculos. Por isso que você tem que ter a Bíblia dentro de você, porque na hora que o diabo fala, você tem Bíblia. Na hora que o diabo fala: transforma essa pedra em pão, você fala: não, está escrito que nem só de pão viverá o homem. Quando o diabo fala: se joga daqui, porque agora não vai, não tentarás o Senhor teu Deus. Quando o diabo te oferece um monte de balinha e brigadeiro, você fala: não. Só teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Está escrito que eu tenho um Deus. Eu não preciso trocar para ter like de pessoas. Eu não preciso trocar o meu Deus para ser aceito por pessoas. Porque tem certas coisas na tua vida, meu querido, que são inegociáveis. Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus não divide a glória dele com ninguém. E aí ele disse para os discípulos: se alguém quiser me acompanhar, se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e então
siga-me. Isso é a base do evangelho. Foi aqui que começou a igreja. Nesse evento, ele mostrou para mim e para você que é humano. É humano a gente ouvir o inimigo. É humano a gente ouvir a alma. É humano a gente... O grupo de louvor pode subir, por favor. É humano a gente pensar nas coisas de Deus e daqui a pouco fala assim: eu sei que Deus tem algo na minha vida, mas será? Aí eu sei que Deus vai fazer Deus vai conseguir realizar a obra na vida dessa pessoa que eu estou orando. Aí depois você olha para a vida da pessoa e fala: ih, não tem jeito. Uma hora a gente crê, outra hora a gente duvida. Isso é humano. Mas sabe o que? O que Jesus falou é que quem ouve o céu, o inferno não pode te vencer. Quem ouve o céu, o inferno não vai prevalecer. Você não vai deixar de ouvir a voz do inimigo, mas você vai saber tanto como é que é a voz de Deus, que você vai saber como é a voz do inimigo. E aí às vezes as pessoas falam: ai, como é que você ouve a voz de Deus? Como é que você sabe discernir? Por familiaridade, por intimidade. Quem conhece, eu sei. Se alguém me ligar no telefone e falar assim: oi amor, aqui é o Rodolfo, eu vou dizer: ô Satanás, não é não, eu sei a voz do meu marido não é essa. Jesus falou: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Não tenta me enganar, porque eu sei muito bem qual é a voz do meu pastor. Eu sei qual é a voz do céu, porque eu já ouvi. Só que talvez, se eu não tivesse tanta intimidade com ele, eu não ia saber discernir. Meu marido fala todo dia pra mim que ele me acha linda. Então se alguém na rua me dá uma cantada, eu falo: eu sei, obrigado. Meu marido fala isso todo dia. Eu não vou nem me titubear, nem balançar, porque se eu sei quem eu sou, eu sei que eu estou casada, que eu amo essa pessoa me ama e nós estamos juntos por opção, não por obrigação. Eu não preciso me fazer de sensual para receber elogios por aí. Porque a Bíblia diz que o homem é provado pelos elogios que recebe. Cuidado com as cantadas por aí. Cuidado, porque isso é para te tirar do propósito. Isso não é o céu falando. O céu tem palavras boas a teu respeito. O céu não vai te enganar. O céu tem sempre palavras boas a teu respeito. Quem ouve o céu não tem problema de identidade. Quem ouve o céu não tem problema de rejeição. Quem ouve o céu não precisa de afirmação dos outros, porque sabe que é amado, que é escolhido, que você é forte. Diga ao fraco que sou forte. O céu diz: se alegrem. A alegria do céu. Feliz é tu, Simão, filho de Jonas. Feliz é o quê? Bem-aventurado é aquele que tem a alegria do céu. E a alegria do céu é para mim e para você. E se você crê nisso, se coloca de pé no seu lugar. Não tem como você saber qual é a voz de Deus e a voz do inimigo, a voz da sua alma, se você não tem intimidade com Ele. Ele falou: as minhas ovelhas conhecem a minha voz, e de modo algum seguirão a estranhos. Como eu disse antes, assim como o homem é com a sua mulher, assim é Cristo e a igreja. Jesus quer ter um relacionamento de intimidade comigo e com você, de passar tempo. E o tempo não é aquele seu devocional. O devocional é tempo de estudo. Tempo com Deus é o tempo inteiro. Um dia eu fui orar, eu sempre conto isso. Um dia eu fui orar e não foi muito tempo. E eu falei para Deus assim, eu falei: Senhor, eu não tive muito tempo contigo hoje, me perdoa. E o Espírito Santo falou assim para mim: não teve tempo comigo? Desde quando você precisa de tempo, cronos, para estar comigo? Eu falei: não entendi. Ele falou: não, se eu habito em você, e você em mim, tudo que você faz eu estou junto. Se você está dormindo, eu estou junto. Você está lavando a louça, eu estou junto. Você está dirigindo, eu estou junto. Você está tomando banho, eu estou junto. Você não precisa de tempo para estar comigo. Se eu habito em você, nós estamos juntos o tempo todo. Por isso que Paulo disse: orai sem cessar. Sabe por quê? Quem está conectado com o céu fala com Deus o tempo inteiro. E isso está acesso para mim e para você. Você pode colocar a mão nos seus ouvidos e fala assim: eu sei que o Espírito Santo habita em mim, e eu ouço o céu. E eu quero declarar que os meus ouvidos estão atentos à voz do Espírito Santo. A voz que fala, a voz que sonda e a voz que convence é a voz do céu. E a alegria do céu é para aqueles que te ouvem e cumprem os teus mandamentos.
Senhor Jesus, me perdoa se muitas vezes eu tenho te ouvido e não tenho dado atenção. Tenho achado que é da minha cabeça ou das minhas emoções. Mas a partir de hoje, declara, a partir de hoje, eu quero falar os meus ouvidos. Ouvidos do Espírito, estejam atentos à voz do céu. Em nome de Jesus.